Bom, a aula de hoje eu vou falar sobre o VPL, né, e outros métodos de comparação de investimentos. Tá? Então, o VPL nada mais é do que um método do valor presente líquido. Aí a gente vai tratar isso daí também, o VPL com vida em projetos com vidas diferentes e métodos não exatos. Então assim, nós já vimos, né, que existem alguns métodos de análise de investimentos, né, e aí eu já comentei na aula passada sobre o VALE, né, hoje eu vou falar sobre o VPL, tá? O método da TIR a gente já falou também. E eu vou comentar na aula de hoje sobre os métodos não exatos. Bom, o método do VPL, tá? Ele pode ser usado, né, em projetos com vida diferente, sem repetição, né, aqueles casos lá que eu estava mostrando para vocês no VALE. Então, a gente pode também trabalhar ele em métodos, né, que tem em projetos que têm vida igual. Então, se eu tenho dois projetos, cada um com 3 anos de vida ou 4 anos de vida, eu posso comparar esses projetos. Posso também, né, comparar projetos aí com tempo de vida diferente. Bom, qual que é a diferença, né, entre o VPL e o VALE, né? O VALE, né, a gente pegava aqueles valores que ocorriam, né, no fluxo de caixa e distribuía ele por igual, né, ao longo de todos os anos, né? Ou seja, né, a gente distribuía aquele investimento ao longo de toda a vida. No método do valor presente líquido, né, a gente pega esse fluxo de caixa, todo o fluxo de caixa, e traz para o valor presente. E a melhor alternativa é aquela que apresentar o melhor VPL. Tá? Bom, vou mostrar isso daqui num exemplo. Né? Então imagina, né, que tivéssemos lá que a gente tenha um fluxo de caixa, tá? Que ele tem basicamente esse comportamento, né? No ano 0, no ano 1, 2, 3, 4 e 5, né? No método, vou botar aqui o valor de 2.000, tá? Vamos considerar aqui esse 500, 1.000, 1.000 e 1.000, tá? Então, no método do VALE, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 2.000 que ocorre aqui, ó, né, e nós vamos achar um valor equivalente para ele, né, de forma que eu possa, né, vou ter aqui 500, 1.000, 1.000 e 1.000, tá? Vamos apagar vamos fazer aqui, ó, né? Então no VALE eu vou pegar esse valor aqui, ó, de 2.000, tá? E vou achar o valor equivalente ao longo, né, desses 5 anos, tá? Então eu vou achar lá qual que é o valor equivalente aos 5 anos. Então eu vou somar isso menos isso daqui, né, e vou calcular o VALE, tá? Bom, no VPL, o que eu vou fazer, né? No VPL eu vou ter esses 2.000, tá? E aí eu vou pegar todos aquele 500, tá aqui, né? Um ano 1, período 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu vou pegar esse 500 aqui, ó, e vou calcular qual que é o equivalente dele aqui no período 0. Vou pegar esse 500 que acontece aqui do período 2 e vou trazer ele para cá. Vou pegar esse 1.000 que acontece no período 3 e vou trazer ele para cá também, né? E a mesma coisa com o 4 e a mesma coisa com o 5. Na hora que eu fizer isso daqui, né, eu vou ter os 2.000 aqui, né, no período 0 e alguma coisa aqui também. O que eu vou fazer? Né, o VPL, o que eu vou fazer? Eu vou somar,
né, vai ser a soma esse 2.000 aqui, menos esse valor equivalente, tá? Então essa daqui, ó, né, que é a diferença, tá, do VALE pro VPL, né? Aonde que isso daqui vai mudar? Onde que vai ser essa diferença? Vai ser lá quando a gente entrar naquela tabela, né? Eu quero aqui, ó, no VALE, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos considerar que aqui vou considerar esse 2.000, né? Então eu quero saber, né? Eu vou ter que entrar lá para achar qual que é o valor do A, né? Ou do U, dado um valor presente, né? Aqui não, aqui eu vou ter que achar qual que é o valor presente, dado lá um valor de A, ou, né, ou dado lá um valor futuro, tá? Aqui também, né, eu quero achar qual que é o valor de A, né, dado lá um valor futuro. Então essa que é a diferença aqui, ó, entre o VALE e o VPL, ok? Bom, vamos fazer um exercício, né? Imagina assim, ó, que uma empresa ela dispõe lá de 150 mil reais e tem duas alternativas lá para adquirir um novo equipamento, né? E a taxa média de atratividade dela é 10% ao ano. Então, por exemplo, um vendedor mostrou essa alternativa e o outro mostrou essa alternativa, né? Alternativa B. Qual delas é melhor? A primeira, a empresa vai pagar 150 reais e vai ter de retorno, né, no ano 1, 73, no ano 2, 73 e no ano 2, no ano 3, 73. Nessa daqui ele vai pagar 150 reais, no ano 1 vai ter o retorno de 52, no ano 2 de 52 e no ano 3 52. Então o VPL, né, dessa primeira vai ser o quê? Vai ser o 73. Eu quero achar qual que é o valor presente, né? Eu quero achar qual que é o valor presente dada aquela série de pagamentos a uma determinada taxa de atratividade e 3 parcelas. E eu vou subtrair disso daqui os 150. Isso daqui vai dar 31,55 e no segundo caso, menos 0,28. Lógico, a primeira opção é a melhor. Bom, então vamos falar agora de projetos VPL com vida diferentes. Então, imagine o seguinte, se os projetos forem isolados, ou seja, sem repetição, né, a gente consegue calcular diretamente o VPL, pois se considera que na diferença entre as vidas, os recursos aí, eles estejam aplicados aí a mesma taxa média de atratividade. Se os projetos tiverem vidas diferentes, né, e se puderem ser renovados, tá? Se eles puderem ser renovados nas mesmas condições, deverá ser considerado como horizonte de planejamento o mínimo múltiplo comum, né, da duração dos mesmos. Em outras palavras, deve supor que os projetos eles possam ser repetidos até que cheguem a um horizonte de planejamento comum. Vamos ver isso daqui, qual é que ficaria no exercício, né? Onde que a gente pede, onde que se procura, imagina o seguinte, tem uma empresa, ela tem um projeto de investimento A e um projeto de investimento B. Tá com uma taxa média de atratividade de 10% ao ano. O projeto A ele tem um custo de 400 mil, um custo anual de 10 mil, um residual de 40 e uma vida útil de 4 anos. E esse daqui são as condições do projeto, né, do projeto B. E aí a gente tem que calcular qual que é o VPL deles. Bom, o projeto A, né, como está indicado aqui, ele tem 4 anos. Então a gente vai duplicar esse projeto. Então na hora que eu duplico, fica assim, né, um investimento no primeiro ano de 400, um custo de 10 mil durante 4 anos e um valor residual aqui, ó, de 40 mil reais. O investimento do segundo ano de outros 400, o custo de 10, né, e o residual aqui de 40. Então, como é que eu calcularia o VPL dele, né? Para eu calcular o VPL dele, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que trazer todos esses 10 mil, esses 400 e esses 10 mil lá para o instante inicial, esse 40 mil e esse 40 mil
também lá para esse instante aqui inicial. Então vamos lá, né? Então, ó, menos 400, vou apagar aqui, ó, e eu vou mostrando ali na equação, a gente vê qual é que fica. Esses menos 400, tá? Que é esses menos 400 mil, menos 10 mil, tá? Ou seja, ó, esses menos 10 mil, que acontece, né? Eu quero saber qual que é o valor presente, dada a série de pagamentos A, ao longo, né, dos 8 anos. Ó. Então tem 10 mil aqui, né, 10 mil aqui no 4, no 5, no 6, 7, 8, 3, daqui eu já estou trazendo tudo isso daqui. Ó. Tá? Menos 400, que é esse daqui, ó. Eu quero saber qual que é o valor presente, dado o valor futuro, né, essa taxa lá no instante 4, tá? Então é esse daqui, ó, né? Mais, agora é esse daqui, ó, mais 40 mil, tá? Quero saber qual que é o valor presente daquele valor futuro lá, né, daqueles 40 mil, que acontece lá no instante 4, daquela taxa de 10% ao ano. Né? E esse daqui, ó, é esse daqui. Então, na hora que eu calculo tudo isso daí, somando, né, subtraindo, eu vou achar um VPL de 680 mil reais. Bom, lá no caso B, o que que é? Né? O VPL da condição B, o que que vai ser? Né? Vai ser o menos 600, tá? Menos 2 mil, menos os 20 mil, né? Então eu quero saber qual que é o valor presente daquela série de pagamentos de 20 mil, que acontece até o momento 8, mais esse 80 mil, né, que eu quero saber qual que é o valor presente, dado o valor futuro, lá no instante 8. Então o VPL do B, né, ele vai ser 669 mil reais. Bom, vamos. Então assim, ó, nessa condição, né? Nessa condição aqui, ó, nesse projeto, o VPL, né, do projeto A, ele é maior do que o VPL do projeto B, né? Mas só que o que acontece, ó, né? Então assim, ó, ele na realidade, né? Ela é a melhor, né, o VPL do A aqui é a melhor opção de investimento, tá? Bom, vamos fazer algumas análises, né? Então vamos supor, né, inicialmente, então, que os projetos eles sejam renováveis, tá? Então vamos supor que os projetos aqui, ó, eles são renováveis, né? Ou seja, imagina que esse projeto, ele é um projeto, por exemplo, na área de manutenção, né? E a cada 4 anos aí eu tenho que fazer esse investimento, e nesse caso aqui, a cada 8 anos eu tenho que fazer, esse investimento. Então, nesse caso aqui, ó, né, se eu calcular o VAUE, né, vocês lembram lá, projetos com repetição, né? A melhor opção realmente é o projeto A, né? Agora, se eu supor que os projetos não são renováveis, tá? O que acontece? O VPL de A, se eu considerar só o horizonte lá de 4 anos, tá? Isso só vai acontecer uma vez. E eu considerar o VPL, né, do B ali, ó, o B eu vou considerar ele como sendo 8 anos. Aí nesse caso aqui, ó, né, o VPL, né, do B vai ser maior que o VPL, né, o VPL do projeto B, ele é maior do que o VPL do projeto A, consequentemente, né, o melhor projeto aqui é o B. Bom, algumas considerações, né? Então assim, ó, algumas considerações sobre o uso aí, né, do VPL, né? Ele é utilizado para análise de envolvimento, né, de investimentos aí, né?
isolados, né, que envolvam um curto prazo e tenham baixo número aí de períodos. Então, ele é utilizado nessa condição. Nos exercícios com repetição, né, o método VALUE ele é o mais prático, tá? E no caso, por quê? Porque no VPL, tá, a gente tem que extrair o quê? Esse mínimo múltiplo comum. Então isso daqui, ó, é o que eu mostrei lá para vocês, aqui, ó, nesse gráfico, né? Então assim, ó, quando a gente vai usar o VALUE, né, ou projeto com tempo de vida igual ou com tempo de vida diferente com repetição. Se não tiver repetição, a gente usa o VPL, tá? Mesmo, né, com tempo de vida diferente, tá? Que é essa situação que está aqui, ó, tá? Bom, existem outros métodos aí de tomada de decisão, né? Um deles, né, que então assim, ó, os métodos, né, de VPL, de VAL-VPL, né, são equivalentes, né? São utilizados aí para tomada de decisão, né? E eles ajustam perfeitamente esse conjunto aqui, ó, esse conceito de equivalência, né? Que é o que é? Essa questão, por exemplo, do dinheiro ao longo do tempo, né? Que ele desvaloriza ou ele valoriza uma determinada taxa, né? Agora, existem outros métodos não exatos, né? Um deles é o payback, tá? Que é o tempo necessário para eu ter o retorno daquele investimento inicial. E aí tem o payback simples e o payback descontado. O payback simples ele nada mais é do que, né? Eu calculo ele dividindo o investimento pelo lucro líquido daquele período. Então, por exemplo, assim, investi lá R$100 mil, né, e tive lá a cada ano, tá? A cada ano aí num período aí de 10 anos eu tive um retorno de R$20 mil. Então no primeiro ano eu retornei 20, no segundo mais 20, no terceiro 20, no quarto 20 e no quinto 20. Então esse tempo aqui, ó, de pagamento, né, o tempo de payback, o que ele vai ser? Vai ser de 5 anos, tá? Esse método ele é inadequado por quê? Porque ele não leva, tá, em consideração o valor do dinheiro no tempo, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei um dinheiro hoje, né, e dividi lá pelos ganhos que eu vou ter ao longo dos anos. Só que esse dinheiro aqui, ó, né, ao longo dos anos aqui, ó, ele sofre uma desvalorização, tá? Uma determinada taxa, isso eu não considerei, tá? Bom, para evitar isso, tá? Existe um método que a gente chama de payback descontado, tá? Que ele vai calcular o quê? Ele calcula o valor presente aqui, ó, tá? Ele calcula o valor presente líquido, tá? Para cada período, tá? Então eu vou ter lá o mesmo caso. Então no ano 1, né, eu vou fazer esse desconto ali, né? O PA não é. Eu vou calcular lá, por exemplo, do ano, tá? No ano 1, né, eu vou ter 20, né? P barra A 10%, né? Com 1. Aí no ano 2, tá? Eu vou lá, a mesma coisa, 20 P barra A 10% 2, né? E aqui vai me dando os valores, né? Então quando esse valor, né, ele cobrir aqui os 100 mil reais, é o tempo lá, né, é o tempo do retorno de investimento. Então vocês vejam, no payback, no simples, né, a gente tinha isso daí lá no quinto ano, tá? Enquanto aqui, se eu descontar, né, a questão lá da desvalorização do dinheiro, né, isso daqui já vai cair lá para o oitavo ano, tá? Um outro método que tem a rentabilidade do projeto, que é o lucro anual sobre o investimento inicial, tá? Geralmente numa empresa, né, esse lucro aqui, ele vem, né, depois lá do cálculo da depreciação de equipamentos. Vou falar mais isso daí lá na frente, né?
E ele também é inadequado, né, porque ele não considera o valor do dinheiro aí no tempo, tá? Mas ele é um indicador aí, né, que ele é utilizado, por exemplo, na área de contabilidade, tá? Tem o EVA, que é o Economic Value Added, né, e ele permite calcular o valor econômico agregado por um determinado investimento, tá? Então ele é o valor do investimento que vai multiplicar TIR menos a taxa média de atratividade, tá? O resultado vai ser um saldo monetário aí para um determinado período, né? Algo semelhante aqui ao VALE, tá? Então ele também não é muito, ele tem até a fragilidade, né? Ele, digamos assim, que ele não é muito robusto, né? Por ele não levar também em consideração o valor do dinheiro aí no tempo. Então, assim, são alguns métodos aí para a gente apoiar a tomada de decisão do ponto de vista econômico. Vou deixar aqui alguns exercícios aqui para vocês, tá? Então, também calcular aqui, né, tem lá um investimento, né, ao longo dos anos, calcular isso daqui. Tá? Então, tem aqui também a resolução do exercício, tá? Aqui também um outro exercício, tá? Esse daqui, ele tem apesar de ter a resposta aqui, mas ele também tem lá na planilha do Excel, tá? A mesma coisa aqui também, um outro exercício. Esse daqui ele vai, né, você tem aqui as opções aqui de investimento, e aqui tem algumas condições aí para que elas ocorram. A gente tem que ver qual delas é a melhor, tá? Então, só para a gente sintetizar, eu vou voltar aqui para o início aqui da apresentação. Vou apagar aqui para a gente. Então, assim, quando a gente fala em métodos de tomada de decisão e análise de investimento, tá? A gente tem um método aqui que eu falei do VALE, um método do VPL e o método da taxa interna de retorno, e esses métodos aqui não exatos. O VALE é aquele que eu vou pegar um investimento inicial, né, e vou achar o valor equivalente dele ao longo dos anos. E eu posso ter projetos de tempo de vida igual ou projetos de tempo de vida diferente. Sendo que diferente pode ocorrer com repetição e sem repetição, sendo que o que ocorrer sem repetição eu vou calcular aqui pelo VPL. O VPL é aquele método onde que eu vou pegar aquele fluxo de caixa que acontece em vários períodos do tempo e vou trazer todos aqueles valores lá para um instante zero, tá? E aí eu vou calcular o valor, e ele pode ser tanto usado para projetos com tempo de vida igual ou projetos com tempo de vida diferente. Tem a taxa interna o outro método, né, que é a taxa interna de retorno. Aqui também eu calculo, para eu calcular a taxa interna de retorno, eu tenho que achar, né, qual é o valor dessa taxa, tá? Para isso eu tenho que calcular o meu VPL igual a zero. Eu vou escrever, né, lá a equação, né, ela vai ter vários, né, vai ter lá o valor da taxa, e aí eu igualo, né, então eu vou fazer lá VPL, né, daqueles fatores, né, tem mais, tem menos aqui, tem que igualar igual a zero. E daqui eu acho, né, o valor do I. Esse valor do I é a TIR. Tá? E aí aqueles métodos do exatos, payback, rentabilidade e o EVA. Ok, é isso aí. Obrigado.